Depois já é 27, hoje são 28, né? É, 28 de dezembro de 2011, eu estou tendo o privilégio, a oportunidade de estar aqui ao lado do nosso primeiro vice-presidente da IEADTC, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Tempo Central, pastor Pedro Cavalcante Falcão, que é uma das nossas relíquias ainda entre nós, né? Nós já vemos aí a partida do nosso pastor Basto, do pastor Emiliano, do pastor Deodete, o pastor Pedrinho. Ele conhece a história como ninguém dentro do estado do Ceará. Mas como a gente está fazendo o livro 70 anos do movimento pentecostal em Messejana, o pastor Pedro Cavalcante Falcão, ele vem de famílias ligadas ali ao Caracanga. Eu queria que o senhor, primeiramente, pastor Pedro Cavalcante Falcão, nos falasse um pouco da sua família e desse seu período de infância lá na Caracanga. Pode ser? Pois não. Pois não, eu nasci em Jereraú. Meu pai tinha propriedade em Jereraú e outro no Mirim. Mirim entre Caracanga e Pacatuba, né? E a minha mãe tinha uma propriedade que herdou do pai dela na Caracanga, né? Quando meu pai morreu em Jereraú, a minha mãe foi morar na Caracanga, perto da família Cavalcante, que era filha do Antônio Cavalcante de Barros, né? E era irmã do Pedro Cavalcante, conhecido Pedro Cavalcante da Caracanga, né? E foi lá onde eu vivi a minha infância, né? Certo. Primeiramente, pastor, como era o nome do seu pai? Meu pai chamava-se Vicente de Souza Falcão. E o nome da sua mãe? Januária Cavalcante Falcão. Isso. O senhor nasceu em que dia? Dia, mês e ano? Eu nasci no dia 16 de abril de 1933. Maravilha. Me diga uma coisa, o senhor creu no Evangelho quando? Quando eu nasci, meus pais já eram crentes da igreja presbiteriana, né? E só depois de 15 anos de idade, né? Porque lá na Caracanga eu tinha uma congregação presbiteriana, aí chegou o irmão Crispim. Isso, mas só um instantinho. Essa congregação da presbiteriana lá no Caracanga era na casa de quem, o senhor se lembra? Era na casa da minha mãe. Casa da sua mãe. Maravilha, olha que coisa boa. Porque o trabalho no Jereraú, pastor, ele foi fundado em 1907 pelo Manuel Francisco do Nascimento Machado, pastor presbiteriano. Então, é um trabalho antiguíssimo, um trabalho lá do Jereraú. Todavia, esse trabalho da Caracanga, que o senhor conheceu muito bem, o pastor Emiliano Ferreira da Costa, quando chegou em 1944, o irmão Joel disse que o senhor, ainda criança, se dirigiu lá à estação ferroviária na companhia da Romilda, que era a esposa do irmão Joel, e acho que o próprio Joel. Pois bem, o senhor era criança nessa época, de 33 para 44, o senhor já entendia as coisas, né? O senhor se lembra desse momento, pastor? Me lembro. Me lembro quando o Pedro Ferreira, né, irmão do pastor Emiliano, né, que ficou na Caracanga, eles vieram de 32, uma seca da Paraíba para trabalhar aqui no Ceará, foram trabalhar na BR 222. 222. Não, os primeiros começaram na 116, começaram na 116, na região da Itatiba, por ali. Certo. Dali o pastor Emiliano foi transferido para aqui. 222. 222, né? E o Pedro Ferreira ficou lá, na casa do meu avô, né? Certo. O seu avô, tem o nome dele, o senhor se lembra ainda do seu avô, o nome? Antônio Cavalcante de Barros. Ótimo. E então ele ficou lá, ele não gostava do pesado, né? Ele sabia ler, escrevia muito bem, né? Aí ele botou uma escola, né? O meu avô foi isso: Pedro, tu vai ensinar esse caboclo besta a ler, escrever e contar, né? Aí ele ficou, né? Depois de alguns anos, ele lá na casa do meu avô, ele foi visitar os pais, né? Na Condado de Paraíba. Quando ele chegou, ele trouxe o pai dele, né?
O velho Cassimiro. Cassimiro Ferreira da Costa, né? Ok. E eu ria dele porque ele falava corda, cordão, né? E o velho pregava o evangelho, era auxiliar, né? Ele pertencia à igreja presbiteriana ou à congregacional? Não, presbiteriano. Presbiteriano. Aí o pastor Emiliano chegou depois, né? Com a esposa, né? Ele chegou no 44. Foi. A irmã Lina trazia a Mirinha, né? A filha mais velha, né? No braço, tinha uns 3 meses de idade, né? E quando nós fomos pegar ele, receber ele lá na Pacatuba, né? Na Pacatuba, tinha a estação da Pacatuba. Vinha de trem, né? E tinha também no Jereraú, tinha estação também, não tinha? Não. Tinha não? Nesse tempo não tinha não, né? Tinha não. Certo, na Pacatuba, tudo bem. E então quando eu tinha um cavalinho pequeno, um cavalinho latão, eu tinha acesso no cavalinho e saí com o pessoal que ia receber ele, né? Ele levava animal, porque ele vinha a cavalo, né, para Caracanga, né? Aí quando desceu do trem, aquele homem zarrão, madrão, né? Ele depois fiquei engordou, né? E a da irmã Lina e essa criança, né? Aí viemos para Caracanga, ele foi morar numa casa pertinho da gente, né? Certo. Lá ele era pedreiro, né? Mestre de obra, né? Aí o meu tio, Pedro Cavalcante, já estava esperando ele chegar para construir uma casa de farinha e uma casa de morada, né? E ele fez esse serviço lá, né? Maravilha. E lá, quando o irmão Crispim chegou pregando o evangelho pentecostal, né? Aí os crentes da igreja presbiteriana, quase todos passaram para a Assembleia de Deus, né? Maravilha. Pastor Pedro Cavalcante, não sei se a história procede, mas há informações de que o Pedro Ferreira, ele se deslocou um período para Natal, lá em Natal, ele acabou se ligando à Assembleia de Deus e quando ele retornou para Caracanga, ele teve um problema de saúde, de forma mental, aí desceu, aí ele foi internado ali no Asilo dos Alienados, que é o hospital ali que fica na Parangaba, e lá na São Vicente de Paula, e lá ele recebeu a visita do Antônio Pedro Crispim, do João Clementino, e daí é que vem a primeira entrada do movimento pentecostal na Caracanga. Essas informações, elas procedem, elas têm fundamento, ou o senhor conhece outra história fora essa? Não, a história é essa mesmo, eu conheço, me lembro muito bem, né? Eu me lembro que um dia o Pedro Ferreira, de Mangueira, ficou lá nas últimas galhas da Mangueira, topo da Mangueira, né? Aí o meu tio Pedro Cavalcante foi pedir para ele descer. Pedro, desce daí, Pedro. E ele tinha uma grande consideração ao Pedro Cavalcante, eu era meu avô, Pedro Cavalcante, né? Aí ele desceu, né? Aí, Pedro, o que tu foi fazer lá? Eu fui olhar, conhecer o Brasil, né? Mas depois ele ficou bom. Melhorou, muito ficou bem. Bom. Pastor Pedro Cavalcante, menino, quem eram os crentes presbiterianos dessa época em que o Cassimiro e o próprio Emiliano Ferreira da Costa se congregavam? O senhor conhece esses nomes presbiterianos? Antes de entrar para o movimento pentecostal? Conheço, tinha o meu avô, o Antônio Cavalcante, né? Era presbiteriano. A minha mãe, as irmãs da minha mãe. O nome dela, o senhor se lembra de nomes ainda? Para que a gente possa relatar o nome delas no livro? Minha mãe chamava-se Januária Cavalcante Falcão, né? Certo. E o meu pai também, né? E as irmãs, a minha tia Rita Cavalcante, né? Tia Rita Cavalcante Falcão. Outra, que eu me lembro do nome, né? Também era. Tinha uma congregação de uns 20 crentes. Mais ou menos 20 presbiterianos. O Anacleto. Certo, o Anacleto que é o pai da Romilda. Da Romilda. Certo. Chico Francisco Pastor, Francisco, era o pai do Joel. Francisco Pastor era o pai do Joel? É, pai do Joel. Certo. E o Zé Pastor,
irmão do Joel também, né? Maravilha. E tinha umas meninas também, tinha duas moças, né? Você, inclusive, o que trabalhou com o pastor Deordete, né? Que também era irmã da Romilda, né? Era filho da Ana Cléto. Isso. Pastor, esse trabalho presbiteriano, ele passou para o movimento pentecostal com a chegada do Antônio Pedro Crispim. Corresponde essa informação? É verdade. Pronto. O pastor, o irmão Joel disse que o primeiro batismo em água que aconteceu na Caracanga foi feito pelo Benjamin Ramos de Oliveira em agosto de 1942. Eu quero dar como oficial a data de fundação da igreja nesse período, mas há informações em registro da Messejana que o evangelho já começava a chegar por lá por volta de 1940. O senhor acha que essa informação procede? Olha, quando eu nasci, já existia os crentes presbiterianos no Jereraú e em Caracanga, né? Desde que eu nasci, desde que o movimento de gente Já estava lá. e já existia esses dois trabalhos, né? Certo. Em se tratando de movimento pentecostal, na verdade ele veio com esses irmãos que saíam aí do bairro Damas, né? Que é o Pedro Crispim e o Clementino. Agora, a pergunta que eu lhe faço é o seguinte, por exemplo, a igreja do movimento pentecostal que o senhor conheceu na Caracanga, funcionava na casa de quem? Na casa da minha mãe. Na casa da sua mãe, e não na do Anacleto. Havia culto às vezes na casa do Anacleto. Certo. Mas basicamente esses cultos começaram na casa da sua mãe. Foi. O endereço lá, o senhor era só sítio, como é que era o nome? Era sítio Caracanga. Era sítio Caracanga. Certo. Essa igreja que começou na casa da sua mãe, ela tinha em torno de quantos membros, o senhor tem ideia? Aproximadamente uns 15 a 20. De 15 a 20 irmãos. Né? Entre eles, a maioria desses presbiterianos. Né? A maioria eram os presbiterianos. Entre eles, lá todo mundo era presbiteriano, né? Certo. Era presbiteriano. Depois, com a chegada do irmão Crispim, foi que Jesus começou a batizar com o Espírito Santo e eles foram aderindo para a Assembleia de Deus. E eu, com 15 anos de idade, foi que passei a me congregar na Assembleia de Deus. Com 15 anos de idade. Certo. Me diga uma coisa, o que é que o senhor se lembra do velho Crispim? Atuando lá como um evangelista, lá como um evangelizador na Caracanga. O senhor ainda se recorda de alguma coisa do Crispim? Recordo, eu vi ele muitas vezes, ele pregando, dirigindo o culto, orando, pedindo para ele batizar o Espírito Santo, né? Eu lembro muito dele, né? Muito dele. Ele era muito evangelizador, né? Muito evangelizador. Existia assim alguma coisa engraçada, assim um manejo de conduzir a Bíblia, de cantar um hino, um versículo? Há alguma coisa assim que relembre esse velho pioneiro, pastor? Ele foi quem ensinou os hinos da harpa cristã, né? Lá na congregação, tanto em Jereraú como na Caracanga, né? Eu me lembro dele ensinando os hinos, cantando os hinos para mim. O velho tinha um irmão lá que tocava violão. O velho meu avô tocava viola, né? Viola, isso. E a Romilda cantava, né? As outras moças cantavam e ele tocava viola. A Naí, no caso a Naí também, né? Aí, que morou com o Montones. Certo. Pois não, pode falar. Sim, e que o hino, o senhor se recorda de algum hino que eles cantaram na época? Eu me recordo de vários hinos, né? Inclusive, Esse 15 foi na cruz, eles tocavam muito, pastor? Cantavam muito, os primeiros hinos, né? Perdão Real, né? 46 da harpa cristã, né? Maravilha. E Junto ao Trono de Deus Preparado, né? Eita, rapaz. E outros hinos mais, eles cantavam. Reis dos Milhões. Reis dos Milhões em terras também. Né? Exato. Aquele 2, hein? A saudosa lembrança também, talvez fosse um hino que eles... Lembrança também, né? Com tua mão segura bem a minha, 33. 33. Pois é. Daquele passado, pastor Pedro Cavalcante Falcão, existe alguma coisa que ainda traga emoção, pastor?
Existe. Geralmente quando a gente se lembra do que passou-se, alguma coisa que chamar a atenção da gente, né? A gente quando se lembra ainda sente emoção. Dá para sentir, né? Como eram os cultos naquele tempo, pastor? Era igualmente o de hoje, né? Certo. Com alguma diferença, né? Muita alegria. Com alguma diferença. Aqui né? não havia convenceiro no culto. O pastor não pedia para ninguém ir embora porque todo mundo queria ficar no culto, né? Havia muita reverência, né, naquela época, né? Muita reverência. Maravilha. Há, assim, um culto que tenha acontecido algo extraordinário que o senhor se lembre e queira revelar para nós aqui? Em 48, eu fui batizado no açude do Nono Atleto, né? Sabe que era um açude de Mata Fresca? No açude lá da Caracanga mesmo. Certo. E fui pelo irmão Sérgio Moreira. Sérgio Moreira de Souza. Que era o pastor. Era no Cocó, pastor no Cocó. Vinha do Cocó até Pacatuba, né? Isso a pé ou nas costas do animal mesmo? Ele andava a cavalo. Cavalo. Depois o pastor Zé Freire de Alencar. Zé Freire de Alencar, isso. Certo. Sim, pois o senhor está contando como é que foi esse batismo? Quem estava mais nesse batismo? Tinha várias pessoas. Os crentes, estava todo mundo, e muita gente descrente assistindo, por curiosidade, né? E eu me lembro do irmão Basto, que foi uma vez lá, né? Foi várias vezes, mas uma das vezes ele foi celebrar uma vigília, né? Dia de ano, né? Aí ele pregou em Colossenses capítulo 3, né? Glória a Deus. Me lembro dessa mensagem que ele pregou, né? E aí quando foi de madrugadinha, ele encerrou o culto, dia mais cedo, aí ele queria vir para Messejana, para Fortaleza, né? Mas ele não sabia do caminho de Caracanga a Messejana, né? Nunca tinha andado, né? E só tinha ônibus, só tinha transporte no Messejana, né? É muito difícil de pegar transporte no Jabuti, porque não passava ônibus, passava caminhão de carga, né? Aí ele disse, não, eu vou para Fortaleza, né? Aí ele disse, então, nós vamos com você sabe o caminho, né? Aí nós saímos, né? Isso a pé? A pé. De Caracanga até Messejana, né? Me diga uma coisa boa também, essa curiosidade, gastou quanto tempo a pé de Caracanga para Messejana, pastor? Demorou umas 3 horas de viagem. Aí nós chegamos no Messejana, né? Aí no ponto ônibus tinha água, pintava os pés, calçou o sapato, né? Louvado seja Deus. Que tempo, eu ainda se lembra do que conversaram durante o caminho, pastor? Nós viemos passamos num lugar chamado Vargem Nova, né? E tinha um pessoal lá que era preteriano, indo lá, né? E aí conversando mesmo as histórias da época, né? Vinha também com o pastor Basto, né? Um irmão que segura na Vajota, né? Como era o nome dele? Eu não me recordo agora, mas é um irmão bem antigo, né? Bem antigo. Se o senhor soubesse o nome, seria bom, porque vai entrar na história do livro. O que o senhor está me falando aqui vai ser contado no livro. Mas eu não me recordo, não. Não se recorda, né? Mas era um antigão de lá. Era. Também não era o Benjamin Ramos, não, de Oliveira. Não era, não. Certo. Era um auxiliar, né? Pronto. Esse foi um dos acontecimentos que o senhor se lembrou, se recordou. Eu queria lhe perguntar o seguinte: o irmão Joel disse que a construção do primeiro templo da Caracanga, ele foi feito, os tijolos, bem distante da igreja, lá na beira do rio. Esse rio era Rio Caracanga, era algum riacho? Passava algum rio lá perto? Riacho, não passava rio lá, não, passava riacho. Riacho, mas é Riacho Caracanga o nome? Como é que era o nome do riacho? O senhor não se lembra? Não estou
lembrado. Certo. Mas o senhor se lembra desses tijolos que foram feitos pelo Joel e pelo irmão dele? O senhor esteve naquele número de irmãos que conduziram esses tijolos de lá para perto da casa do Anacleto, que inclusive numa padiola o pastor Emiliano e o Joel é quem trazia, eu acho que o maior número de tijolos. O senhor se lembra, o que o senhor se recorda desse acontecimento? O tijolo ia transporte para o lugar da obra, né? Isso. Agora, eu era menino nesse tempo, eu não ajudei não. Né? Não ajudou não. Só certo. No meio. Só tomou conhecimento. Isso. Esse primeiro tempo da Caracanga, o senhor acredite que eu acabei levantando uma foto muito bonita, por sinal, da inauguração dele no 45, através do José Forte. O senhor se lembra do Zé Forte? José Cavalcante Forte? Lembro muito. A esposa dele é minha prima. E rapaz. Muito bem. Ele é do irmão do meu pai. José Cavalcante Forte. E é do José Cavalcante Forte que vem o casamento com a filha da Lídia Assunção, que ele casou com a Lísia, a filha da Lídia Assunção, que a Lídia Assunção, eu descobri o local onde ela morava, e foi numa reunião de oração que o pastor Emiliano foi batizado com o Espírito Santo. O senhor se recorda o que dessa história? Eu me recordo que foi na hora que Jesus batizou o pastor Emiliano com o Espírito Santo, ele contava aquele hino, estava cantando aquele hino 151. Né? 151. O que diz mais ou menos 151? Eu não me lembro. Depois eu vejo o 151. Aí quer dizer então que ele cantava esse hino, o 151. Será que aquele derrama sobre nós o teu Espírito? É esse mesmo. Que coisa tremenda, né? E nessa hora ele vai compartilhar com o Espírito Santo. O senhor se recorda da Lídia Assunção? Assim, viu ela? Como é que era a Lídia Assunção? Era uma senhora já idosa, talvez de seus 60 anos para lá, né? E crente, né? Vi ela muitas vezes na Caracanga, na casa do Zé Forte, eu vi ela algumas vezes, né? Ela morava em Messejana, né? Isso. O senhor chegou a participar de algum culto lá na casa onde ela morava, em Messejana? Sempre eu vinha com a minha mãe, né? Alguns crentes de lá, quando tinha culto lá, a gente vinha. Certo. E esses cultos, pastor, eles na casa da Lídia Assunção, tinha em torno de quantos irmãos? O senhor poderia cifrar assim, uma quantidade? Existiam uns crentes na Palpina, né? Me lembro muito bem, um irmão chamado Horácio, né? E tinha muita manga lá no ciclo dele, né? E a gente sempre vinha dirigir cultos lá, né? O Mundico, o irmão Mundico, né? Isso, o Mundico. O irmão Mundico que hoje mora lá em Itaitinga. Itaitinga, né? Isso. O Mundico é idoso. Eu era menino, ele já era rapaz feio, pregando o evangelho, né? Rapaz. E culto dirigido por ele, né? Que coisa tremenda. O pastor Mundico, eu já fiz uma entrevista com ele. Pastor Mundico. Pois bem, então esse trabalho da Caracanga, pastor, ele foi um trabalho que nasceu, ele teve duas vertentes. Ele teve a primeira vertente, que foi o Pedro Crispim, e a outra vertente, ele saía do Mucuripe. O pastor Teixeira Rego enviou o Benjamin Ramos de Oliveira para cuidar da igreja, porque segundo o pastor José Teixeira Rego, o Pedro Crispim, ele era muito voltado para a questão do falar em línguas, de oração e tal. De oração. E ele precisava de alguém para administrar. Então ele enviou o primeiro administrador dessa igreja, foi o Benjamin Ramos de Oliveira. O senhor se recorda do Benjamin Ramos de Oliveira? O que o senhor pode falar do nosso pastor Benjamin Ramos de Oliveira? Eu não me recordo do pastor Benjamin, não. Eu acho que eu era muito criança nessa época, né? Eu me recordo dele, eu me recordo muito bem do irmão Sérgio, pastor Sérgio Moreira, né? Pastor Zé Freire, pastor Jana, né? Certo. O Olegário Rodrigues, que ele chamava de Rodrigues, o Joel falava muito Rodrigues e tal,
Eu faço crer que era o João Olegário Rodrigues, que era o vice-presidente do pastor José Teixeira Rego, que ele dirigia a igreja no Maranguape nesse período. E o Rodrigues, ele teve muita ligação com o trabalho na Caracanga. O senhor chegou a conhecer bem o Rodrigues, o Olegário Rodrigues? O João Rodrigues, é o João Olegário Rodrigues? Aqui na igreja presbiteriana independente, que nós lá, meus pais eram membros da igreja presbiteriana independente. A congregação sempre foi, tanto no Geral como no Caracanga, a igreja presbiteriana independente, que ainda hoje é aqui. Isso, aqui na Isabel, né? Princesa Isabel, 290. Tinha um presbítero que chamava-se Olegário. João Olegário. Lá, esse era Cândido Olegário Moreira. E aqui, o vice-presidente do pastor José Teixeira Rego era João Olegário Rodrigues. Eu me lembro, que era o João Rodrigues. Era um senhor moreno, forte, né? Era funcionário do Denor. Esse mesmo. Eu vi muito ele pregando aqui na Bela Vista, né? Era homem de confiança do irmão Teixeira, né? Isso. Ficava no lugar dele quando ele saía, né? Ele falava muito bem, tinha uma doutrina muito boa, né? Ele só tinha um olho, né? E um dos olhos dele era de vidro. De vidro. Certo. Como era o nome da esposa dele, o senhor se lembra? Não me lembro não. Não, né? Conheci muito, mas não me lembro não. Certo. Então o João Olegário Rodrigues, ele é também uma peça fundamental histórica desse trabalho da igreja. Pastor, saindo um pouco da Caracanga, o senhor que lidou muito na questão da história da igreja, do movimento pentecostal em nosso estado, primeiramente eu queria que o senhor dissesse, por exemplo, qual a sua relação diretamente com o pastor Emiliano. Como é que foi essa relação entre o pastor Pedro Cavalcante Falcão e Emiliano Ferreira da Costa? Tudo começou, essa relação com o pastor Emiliano, com o Pedro Ferreira, irmão dele, né? Que ficou lá com a minha família e passou a vida toda ensinando lá. E o irmão Cassimiro, né? O pai do pastor Emiliano, Pedro Ferreira, veio também morar em Caracanga com a esposa da Maria, né? Maria Ferreira, né? Maria Ferreira. O irmão Cassimiro era um homem de baixa estatura, né? Média estatura. Mas a irmã Maria era altona, né? Uma senhora alta, né? E eu acho por isso que o filho dela, Pedro Ferreira, e o pastor Emiliano, era o alto no carrão, né? Então a ligação vem daí, a ligação sua com o pastor Emiliano. Aí o pastor Emiliano chegou a morar na Caracanga, trabalhou lá em construção, né? Depois veio para Fortaleza, né? E eu, depois, quando eu era adolescente já, com 16 anos de idade, 15 anos, o pastor Emiliano me convidou para eu vir trabalhar com ele na mercearia, para vender na mercearia. Ele era sócio do irmão Mascarenhas, lá na Bela Vista. Era quase de frente à igreja da Bela Vista, né? Depois, o pastor Emiliano botou uma bodega dele, né? Só o Mascarenhas, né? Vizinho à casa dele, lá na Bela Vista, né? No Viriato Ribeiro, né? Isso. E eu trabalhava lá. Eu me lembro quando o Uzi nasceu. Olha aí. Que eu pesei, a parteira veio com ele. E não só ele, mas outros irmãos dele, né? Era um menino bonito, não era, pastor? Era forte. Eu acredito, me lembro do Uzi. Me lembro do Uzi, me lembro do... José também, né, Uzi? Eles, quando chegou da Paraíba, só tinha a Mirinha, né? Mirinha. Josué e os outros, tudo nasceram aqui. Né? Pastor, me diga uma coisa, por exemplo, o senhor teve uma integração, por exemplo, o período de auxiliar da obra, já aqui em Fortaleza, já foi colaborando com quem? Com o pastor Teixeira Rego? Não, a minha mãe, eu passei para a Assembleia de Deus com 15 anos de idade, né? A minha mãe vinha sempre de Fortaleza e vinha de Fortaleza, se congregava na igreja presbiteriana aqui, né?
Agora, eu, criança ainda, minha mãe fazia um paletó, botava uma gravata, né? E esse pastor me dava a oportunidade para eu orar, pra eu dar uma palavra, né? Eu venho auxiliando desde criancinha.